Eu sou Roberta Castro, atualmente professora substituta do curso de licenciatura em dança da Universidade Federal do Pará, onde eu também realizei o meu mestrado pelo programa de pós-graduação em artes. As pesquisas em videodança, elas tiveram início quando eu fiz o intercâmbio com a graduação sanduíche entre a Universidade Federal do Pará e a Universidade de Coimbra. Começaram inicialmente com experimentações entre câmera e corpo e espaço na cidade de Coimbra, que resultou no meu primeiro videodança, que foi resultado do meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, no curso de licenciatura. Depois, na minha especialização, eu também fiz uma ênfase para o videodança e também no mestrado, né? Então, de lá para cá, isso foi de 2012 até 2025, nós temos 13 anos aí, né? Então, são 13 anos que eu venho experimentando o corpo com a câmera. E ao longo dessas várias experimentações, né? Eu fui apontando caminhos, né? E os caminhos que eu descobri, que hoje eu entendo como uma metodologia, são três pontos são três perspectivas. O corpo que se move para a câmera, que é o que normalmente nós conhecemos, né? Quando a pessoa dança e se move, né? O corpo que se move com a câmera, que é a perspectiva do videomaker. E aí, na minha pesquisa de mestrado, eu vou chamar isso de videomaker dançarino, ou videomaker que dança, ou corpo-câmera, como a gente pode também entender. E a perspectiva do corpo que se move diante da tela, que é também a partir de um pensamento em dança, né? Então, o que entrelaça esses três percursos, né? Essas três perspectivas? É a improvisação em tempo real. Nas várias experimentações, em cada experimentação, na verdade, eu fui tendo descobertas, né? No videodança bolha, por exemplo, eu experimentei numa perspectiva mais da roteirização, embora não me agrade, mas foi, né? Tem a sua importância. No videodança Bem-vindes, já vinculada à Companhia Experimental de Dança Valdete Brito, com a companhia, e nesse caso com 4 integrantes da companhia, nós filmamos no ano de 2020, bem em meio à pandemia, este videodança, que foi gravado numa casa, que era muito interessante, inclusive, porque essa casa ela tinha vários níveis, né? Uma escada que ia para baixo, uma escada que ia para cima. Então, em termos de imagem, foi bastante interessante. Mas o que foi mais importante nesse processo é que era uma captação com a câmera em movimento, que é o que eu já vinha experimentando bem antes de entrar na companhia. Mas era uma câmera que, além de se movimentar e ser mais um dançarino em meio à composição coreográfica, essa câmera também transitava de uma mão para outra. Então a câmera a imagem, o vídeo, ele não é desligado dos mais ou menos 30 minutos que foi o vídeo. Inclusive é já uma prévia de um longa-metragem, digamos assim, né? Dos 30 minutos, 23 foram gravados em plano sequência, que é o termo que a gente chama na produção audiovisual. Então, o que é interessante a gente ver? Que é um corpo que se move com a câmera, é um corpo que lê esse espaço, que interpreta ele, que interpreta esse outro corpo que também está em movimento. Logo, isso exige do videomaker, nesse ponto de vista, né? Uma percepção mais apurada para saber se adaptar às nuances que isso pode provocar no espaço. E também a percepção do videomaker para perceber a própria iluminação. Embora eu tenha usado iluminação em alguns trabalhos, ele foi muito assim, muito sutil, né? Muito assim, quando realmente foi necessário. Mas geralmente as captações elas foram realizadas durante o dia, e aí isso também requer essa percepção da iluminação, né? E dependendo do espaço, às vezes em lugares que são escuros, né? Mas o que é mais importante, assim, né? Dos vários trabalhos, o que eu posso dizer assim que é o mais completo em vários aspectos é o videodança Floresta, que foi gravado em 2021 pela Companhia Experimental de Dança Valdete Brito, dirigido pela Valdete Brito, que é a diretora. E aí eu tava
nesse processo transitando em várias funções. Tinha horas que eu era a intérprete criadora, que se movia para a câmera. Tinha momentos que eu era o videomaker. Tinha momentos que eu direcionava uma assistente, que nesse caso era minha prima, que eu já vinha tentando preparar ela para como me filmar, né? Principalmente quando eu estava fazendo esses trabalhos mais autorais. E aí, quando eu não estava dançando, eu estava direcionando essa minha prima, que é a Vanessa. E que aí, nesse caso, também configura como um papel de direção de fotografia, né? Então, eu dizia para ela qual era o ângulo que eu queria, né? E também fiz todo o trabalho de edição. E a gente vê que a edição é mais comum na videodança, assim, ver o bailarino que edita, né? Mas ainda assim, algo que é mais inusitado no processo é a característica da composição em tempo real, e sob uma perspectiva que é o que o Mercer Cunningham propõe, né, que é o movimento happening. No caso, um artista vanguardista aí, né? Então a gente não ensaia, a gente só determina assim, ó, vamos usar o figurino A, B e C, cores X, Y, no lugar X. E aí, o que é interessante falar, pontuar pelo trabalho do Dança Floresta, né? A floresta que nós gravamos foi na ilha do Murucutu, que é ao lado da ilha do Cumbu, bem em frente a Belém do Pará, cerca de 10 minutos de travessia. Então, é uma floresta quase que grudada com a cidade. Então, no espaço da floresta, que foi o desafio para todo mundo, né? E como adaptar a coreografia na floresta, né? Então, como que essa câmera se porta, por exemplo, pisando na lama? Porque ela é mais um bailarino, a câmera, né? Como que essa câmera dentro da água, do rio, como é que é essa câmera pisando em materialidades que se desfazem, que é a madeira, que é a árvore, que é o mangue, como esse corpo dançante também lida com a imprevisibilidade e ao mesmo tempo a falta de informação que nós temos da floresta, né? Porque querendo ou não, nós somos pessoas que vivemos na cidade, embora tenha essa proximidade com a floresta, a gente não tem intimidade. Então, às vezes o receio de pisar numa cobra ou qualquer outro animal desconhecido pra gente, né? Então, todos esses anseios também, eles são transmitidos para esse corpo em movimento com a câmera. E aí não tem estímulo nenhum a não ser o próprio espaço, né, para criar essa coreografia. Então, quando eu estou, por exemplo, num grupo, como foi o Bem-vindes, com 4 pessoas experimentando, eu costumo dizer que o olhar da câmera, ele é levado por aquilo que pulsa mais intensamente. Que às vezes tem 4 pessoas dançando, mas alguém te chama a atenção. E quando esse outro corpo te chama mais atenção, a câmera é levado por essa perspectiva, né? E aí tem uma coisa que eu falo na minha pesquisa de mestrado, que é um corpo que se comporta como o que o Deleuze fala, né? O abecedário animal, né? O corpo que está à espreita, né? Ele espera o momento certo para atacar. Ele é o tempo todo estimulado, né, por esse espaço. Na perspectiva da edição também não tem roteiro. Então, especialmente o projeto Dança Floresta, ele foi editado assim, né? Inicialmente, a proposta era produzir sons da própria floresta para colocar na sonoridade do vídeo, mas no final das contas não rolou. E aí, quando eu tive que editar, foram 6 horas de gravação, que resultaram em 37 minutos mais ou menos de vídeo. E eu falei, como é que eu vou editar? E aí, uma das alternativas que eu encontrei foi usando o som da própria natureza. Então, às vezes, durante a gravação, passava um barco, aquela sonoridade que a câmera tinha pego, embora não fosse sincronizada com o movimento, eu utilizava para fazer fundo para uma imagem que, de repente, fosse interessante. Às vezes, até podia iniciar numa imagem que o barco passava, e se eu quisesse mudar o quadro, por exemplo, o áudio continuava. Peguei som de árvore, som de pássaro,
som da batida da água, a própria fala das pessoas, né? Então, tudo isso veio para esse processo de edição. Então, assim como na gravação, na edição, o corpo também sente. Então, eu faço a minha composição. E aí, eu sempre costumo dizer que a edição, ela é como se fosse o eletrocardiograma, que é aquela maquininha quando a pessoa tá para morrer, né? Que se eu deixar ela muito contínua, com os movimentos muito numa mesma qualidade de movimento, e botar do início ao fim, o espectador não vai se sentir interessante. Então, às vezes, ou eu escolho as imagens por uma qualidade de movimento que chama mais atenção, para dar um ápice, ou, às vezes, para tentar auxiliar nessa produção de sentidos e de atração desse meu espectador, eu uso músicas. E a escolha das imagens, elas vão sendo muito levadas pelo que o sujeito sente enquanto edita, pelo que ele lê também quando ele escolhe as imagens, pelo aquilo que é interessante para ele. Então, é um que eu chamo de... a imagem do videodança, nessa perspectiva, ela é como se fosse o que eu chamo na minha dissertação de quadros móveis, né? São verdadeiras obras de arte, são quadros, só que com movimento, né? Por isso se chama-se quadros móveis. E esses quadros móveis, às vezes, não têm vida, né? Mas, às vezes, é possível ganhar essa vida que não teve nesse tempo real da gravação, ele ganha na edição. Eu sempre costumo também editar, né? Eu fiz o movimento, a bailarina fez o movimento, eu só corto o quadro dela quando ela conclui esse movimento. E aí eu vou fazendo a montagem, né, dessas imagens do corpo dançante. E às vezes, embora não tenha sido a escolha da diretora Valdete Brito no Dança Floresta, mas às vezes eu faço assim, por exemplo, eu peguei uma imagem aleatória, a pessoa está num cenário fazendo movimentação X e ela olha para baixo. E aí, em outro momento, eu pego, em outro contexto, eu pego uma outra bailarina para tentar criar sentidos, né? Eu pego uma outra bailarina que está olhando para cima. E aí, quando eu junto esses quadros, dá a impressão de que eu estou... que elas têm conexão. E assim eu vou tentando fazer a edição. E aí eu gostaria agora de mostrar para vocês um pouco do que foi o Dança Floresta. E aí, se vocês tiverem dúvida depois, eu posso tirar a dúvida de vocês, certo?